Olá e sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Meu nome é Nelson e hoje nesta aula vamos falar dos sais. Vamos introduzir sobre sais, começando a falar do seu conceito, o que é um sal, a sua composição, nomenclatura, como é que podemos dar nome aos sais e a sua classificação, como é que os sais são classificados. Como forma de definir sal, então sal é uma substância que resulta de uma reação de neutralização, ou seja, uma reação entre um ácido e uma base, e que nestas duas substâncias, ácido e base, vai resultar com a formação de sal e água. Então, o sal é resultado da formação é resultado da reação de neutralização que acontece entre ácidos e base. Então, assim, o sal é formado junto com a água. E estas duas substâncias, o sal assim como a água, são substâncias neutras. Como é que o sal é composto? O sal é composto por um metal e por um radical. Então, como estamos a ver aqui, temos o metal zinco com valência 1 e aqui temos o radical cloro com valência 1. Então, este metal e este radical vão formar o sal aqui. Como ambos têm valência 1, simplificando, vamos ter o cloreto de zinco assim, desta maneira, sem nenhum número aqui no cloro, assim como no zinco. Vamos ter aqui o potássio com valência 1 e o radical sulfato com valência 2, tá aqui, com valência 2. Então, aqui vamos ter que colocar o potássio e inverter a valência. Neste caso, a valência 2 do sulfato colocamos aqui em frente do potássio e a valência do potássio colocaríamos depois de se escrever o sulfato. Mas como é valência 1, que é elemento neutro na multiplicação, não implica nada em não colocá-lo aqui. Vamos ter aqui o sódio com valência 1, o flúor também com valência 1. Como ambos têm valência 1, podemos simplificar e vamos ter apenas este sal aqui, fluoreto de sódio. Vamos ter aqui o cálcio com valência 2 e o fosfato com valência 3. Vai formar este sal aqui que podemos chamar de fosfato de cálcio. Este sal aqui, ok? O cálcio tem a valência de 3, está aqui o 3 que representa a valência do radical e este 2 aqui representa a valência do cálcio. Então, na formação de sais, ao se escrever a molécula do sal, tem que -se sempre inverter as valências. A valência do radical colocar no metal e a valência do metal colocar no radical. Então, vamos continuar com este exercício. Temos aqui o magnésio com valência 2 e o cianeto com valência 1. Então, o magnésio tem valência 2, colocamos aqui no cianeto. O cianeto tem valência 1, colocaremos o 1 aqui, mas como estão a ver aqui, um elemento neutro, não há implicância se colocarmos assim como não, aqui não muda nada. Então, deixamos assim, sem colocar nenhum número. Deixamos simplificado. Temos o alumínio com valência 3 e o nitrato com valência 1. Por causa disso, o nitrato que é a valência 1, colocaremos aqui, mas como é 1, já se sabe o que acontece. E o alumínio tem valência 3, por isso que colocamos o 3 aqui deste lado. Aqui vamos encontrar chumbo com valência 4 e o carbonato com valência 2. Então, nesta situação, escreve-se, nesta situação seria chumbo que tem a valência 4, ok? Houve um erro na digitação aqui, então não vamos considerar este exercício, mas creio que perceberam como é que deve ser organizada a fórmula de um sal. Então, só para fortificar este pensamento sobre o sal, sobre a definição do sal, o sal é resultado das reações entre ácido e base. O que acontece é que no ácido, na formação do sal, o ácido vai liberar o radical e a base vai liberar o metal. Então, o metal e o radical vão se juntar formando o
ácido, mas isso eu vou esclarecer mais nos exercícios que vêm a seguir. Então, os metais que constituem os sais provêm das bases, ok? Como estava a explicar, os radicais dos sais provêm dos ácidos. O sal mais comum é o cloreto de sódio, que é considerado também o sal da cozinha. No nosso país, este sal da cozinha é extraído das salinas encontradas ao longo de toda a faixa costeira de Moçambique. Como é que os sais são classificados? Os sais são classificados quanto ao número de elementos, podendo ser diatômicos ou triatômicos. Sais diatômicos são aqueles que só possuem dois elementos, como por exemplo o cloreto de sódio, que só tem sódio e cloro. O cloreto de zinco, que só tem zinco e cloro. O iodeto de sódio, que só tem sódio e iodo. O fluoreto de cálcio, que só tem cálcio e flúor. E o cloreto de cálcio, que só tem cálcio e cloro. Então, estes são os sais diatômicos. E estes sais diatômicos também podemos dizer sais não oxigenados, pois eles não apresentam oxigênio na sua composição química. Podemos também encontrar sais triatômicos, ou sais que apresentam 3 elementos na sua composição, como por exemplo o sulfato de sódio, que contém o sódio, o enxofre e o oxigênio. Temos o fosfato de potássio, encontramos o potássio, o fósforo e o oxigênio. E temos o cloreto de amônio, que tem o nitrogênio, o hidrogênio e o cloro. Então, como estão a ver, esses dois primeiros sais são sais que contêm oxigênio. Então, podemos também chamá-los de sais oxigenados. Como é que podemos dar nome aos sais? Temos que olhar para duas situações. Como já expliquei, tem sais oxigenados, aqueles que na sua composição molecular apresentam oxigênio, e sais não oxigenados, aqueles que não apresentam oxigênio na sua composição molecular. Então, para os sais oxigenados, ok? Para os sais oxigenados, vai-se usar a seguinte regra. Para os sais não oxigenados, aliás, vai-se usar a seguinte regra. Vai-se colocar o nome do radical, mais o nome do metal. O nome do radical mais o nome do metal. Então, a terminação aqui nos sais não oxigenados vai ser eto. Então, o nome do radical é cloro, então vai ser cloro, mais a terminação eto, cloreto. Depois o nome do metal, que é o sódio. Então, vai ser cloreto de sódio. Aqui temos I, que é do iodo. Então, será iodo, mais a terminação eto, iodeto. Depois, para o prefixo de. E, por fim, o nome do metal, que é o sódio. Aqui o sódio, então vai ser sódio. Nome iodeto de sódio. Aqui temos o cloro, de novo. O cloro, mais terminação eto, cloreto, de. E, por fim, o nome do metal, que é o cálcio. Então, está aqui, cloreto de cálcio. Vamos ter aqui também o S, que é o enxofre, por causa da sua origem, que é um sulfuro. Então, vai ser sulfur, mais a terminação eto. Então, vai ser sulfureto de. O nome do metal é o magnésio, então será sulfureto de magnésio. Aqui temos o CN, que é o cianato. Então, este aqui vamos chamar de cian, mais a terminação eto, vai ser cianeto de. E olhamos para o metal aqui, potássio, então vai ser cianeto de potássio. Então, para os metais, para os sais oxigenados, aqueles que têm o oxigênio na sua composição, vai só olhar para a valência, do enxofre ou a valência do radical. E neste caso, vamos focar mais, para facilitar o entendimento, na quantidade dos oxigênios existentes em cada radical. Aqui nós temos este radical SO, aqui também esse SO, mas se forem a ver, o primeiro tem 4 oxigênios e o segundo tem 3 oxigênios. Então, o primeiro que tem mais oxigênios, a terminação vai ser ato. E o radical, o mesmo radical, mas com menos oxigênios, vai ter a terminação ito. Então, nesta situação, vamos ter sulfato que vem do sulfuro, por causa do enxofre, que na língua original é um sulfuro. Então, vai ser sulfato, de sulfuro, mais terminação ato. Então, será sulfato de, o nome do metal que é o sódio, sulfato de sódio. Então, trocando aqui a terminação, colocando o ito no lugar de ato, porque tem uma valência menor, então vai ser, para este Na2CO3, SO3, aliás,
vai ser sulfito de sódio. Então aqui vamos ter este PO e este PO, este quanto ao número de oxigênios é reduzido, enquanto este tem mais oxigênios do que o primeiro. Então, nesta situação, vamos usar a terminação ito, porque este é o menor. Então, será fosfito, por causa do fósforo. Fosfito de sódio. Então, aqui, porque tem mais oxigênios, vai ser fosfato de sódio. Espero que tenham percebido sobre a nomenclatura dos sais. E muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de partilhar este vídeo, se inscrever no canal, colocar seu like e também, o que é mais importante, de preencher este quadro. Primeiro, dar um nome a este sal, cada um deles tem que dar um nome, classificá-los quanto ao número de átomos, se são diatômicos ou triatômicos, e depois classificar quanto a presença de oxigênio, se são sais oxigenados ou sais não oxigenados. E muito obrigado pela atenção. Até a próxima oportunidade.